Recentemente eu assisti a um vídeo de um advogado especializado em direito previdenciário, em que ele diz que o INSS está autorizado a proceder investigação nas redes sociais dos beneficiários em busca de provas para proceder à revisão de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No site da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e Seguridade Social, há uma publicação de agosto de 2016 que diz que essa medida se deve a comportamentos dos beneficiários nas redes que denotam incompatibilidade com o benefício recebido. Mas como fica essa medida diante da Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor no Brasil desde setembro de 2020? Se você quiser uma resposta direta, baseada na literalidade da lei, a LGPD dispensa o consentimento do titular quando o tratamento versa sobre dados tornados manifestamente públicos por este mesmo titular. Mas a lei ressalva: devem ser resguardados os direitos do titular de dados e observados os princípios que norteiam a atividade de tratamento de dados pessoais. De acordo com a LGPD, então, o INSS pode utilizar as informações que o beneficiário da Previdência torna manifestamente públicas nas suas redes sociais para efeito de instruir processos de revisão de benefícios previdenciários como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas para que esse uso dos dados por parte do INSS seja legal, é preciso observar alguns aspectos importantes. Um deles é que a hipótese é de tratamento de dados realizado por entidades de direito público. A lei diz que essas entidades podem realizar o tratamento de dados pessoais, o atendimento da sua finalidade pública, quanto a isso não há dúvida, na persecução do interesse público. O combate à fraude junto ao INSS é uma medida de inegável interesse público, e para a execução das suas competências legais ou cumprimento de atribuições do serviço público. Também é inquestionável que a revisão de um benefício previdenciário, uma vez presentes os elementos que a justifique, insere-se na competência do INSS. Mas embora este tratamento de dados cumpra a sua finalidade pública, a lei coloca um requisito, uma condição para que ele seja realizado. Porque ela diz: pode ser realizado o tratamento de dados desde que sejam fornecidas informações sobre as hipóteses em que este tratamento de dados é realizado, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, que é uma exigência associada ao princípio da legalidade, uma vez que as ações dos entes públicos têm que contar com um fundamento normativo. Informações sobre a finalidade, as práticas e os procedimentos utilizados neste tratamento de dados coletados nas redes sociais dos beneficiários da Previdência. Essas informações devem estar disponibilizadas num veículo de fácil acesso, preferencialmente no site da instituição. O INSS precisa informar o modus operandi deste tratamento de dados desde a coleta da informação, informando também como ela é utilizada nesse processo de revisão do benefício. Vale lembrar que mesmo o tratamento dos dados que o próprio titular torna manifestamente públicos não dispensa da observância dos direitos deste titular assegurados na lei e dos princípios que regem a atividade de tratamento de dados pessoais. A determinação legal de que as informações acerca das práticas e procedimentos utilizados no tratamento de dados sejam disponibilizadas no site de forma clara e objetiva é uma densificação do princípio da transparência, um dos fortes pilares do regime jurídico da proteção de dados pessoais. As entidades públicas também estão sujeitas à observância dos princípios da LGPD e não estão dispensadas de pautar a sua atividade de tratamento de dados na transparência como forma de possibilitar ao titular dos dados o efetivo controle sobre as informações que lhe dizem respeito, ou seja, como forma de efetivar a autodeterminação informativa, que é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa exigência de transparência, ela é não só da LGPD, como também da Constituição, da Lei do Processo Administrativo e da Lei do Acesso à Informação. Os processos administrativos, como é o caso do processo de revisão de benefício previdenciário, eles devem observância a princípios como o da moralidade e o da ampla defesa,
o que impõe um forte dever de transparência para permitir ao cidadão não somente conhecer as razões da decisão que lhe afeta, mas também o percurso pelo qual a administração pública chegou àquela decisão. Se o INSS utiliza dados tornados públicos pelo próprio titular, ele tem o dever de facultar a este titular não somente acesso ao processo administrativo, mas dentro do processo, o acesso ao modo como aquela informação foi obtida e como ela é utilizada dentro do processo. Se restar evidenciado que o acesso à informação se deu mediante invasão da privacidade do titular, a prova ficará maculada e não poderá ser utilizada no processo de revisão do benefício. O INSS, então, deve ficar atento às disposições da LGPD que determinam ao controlador o registro de toda a atividade de tratamento de dados. É uma medida que tem por fim possibilitar o cumprimento por parte do controlador do seu dever de prestação de contas. O modo como o INSS coleta nas redes sociais informações para instruir processos de revisão de benefícios previdenciários deve estar prévia e claramente disponibilizado no site nos termos da LGPD. Mas o fato de informar que utiliza informações publicizadas pelo próprio titular não o isenta de ser instado a fazer prova dessa alegação no caso concreto. A autodeterminação informativa garante ao titular dos dados acesso facilitado às operações de tratamento dos seus dados por terceiros, justamente para que ele possa fiscalizar o uso adequado, seguro e responsável das informações que lhe dizem respeito. A Lei do Procedimento Administrativo diz que os processos administrativos devem se orientar por padrões éticos de probidade, decoro, boa-fé e pela observância das formalidades essenciais às garantias dos administrados. Se uma fotografia utilizada num processo de revisão de benefício não tiver sido publicizada pelo seu titular, se ele tiver compartilhado apenas entre aqueles que integram a sua rede de contatos, ele pode e deve questionar no processo como o INSS obteve aquela informação. A Lei do Processo Administrativo não admite a utilização de provas obtidas de modo ilícito. Então, se o titular não tiver compartilhado publicamente aquela informação, se restar demonstrado que o INSS teve acesso a ela de forma ilícita, ela não serve como prova, não pode ser utilizada no processo de revisão do benefício. E a quem incumbe demonstrar se a informação estava publicizada de fato ou não. Nos termos da LGPD, é ônus do controlador demonstrar, sempre que solicitado ou que necessário, que o tratamento de dados foi realizado em conformidade com as suas disposições. É o dever de accountability do controlador. Então, cabe ao INSS demonstrar que realizou a coleta daquela informação de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Se o cidadão é informado de uma decisão já tomada pelo INSS de cancelamento do seu auxílio-doença ou da sua aposentadoria por invalidez, algumas observações são importantes aqui. Primeiro, essa decisão fere o seu direito ao devido processo legal administrativo que contempla um contraditório e a ampla defesa. O beneficiário tem o direito de participar do processo apresentando alegações, produzindo provas e, se houver uma decisão que seja contrária a seus interesses, aí sim, abre-se a oportunidade para a interposição de um recurso que será apreciado e julgado por uma instância superior na hierarquia administrativa. No que toca ao tratamento de dados pessoais, o beneficiário pode, na fase de produção de provas, requerer que o INSS demonstre como teve acesso aos dados pessoais constantes das suas redes sociais. O ônus de fazer essa demonstração, de fazer essa prova, é do INSS como decorrência do seu dever de prestação de contas instituído na LGPD. Importa recordar que a Lei do Processo Administrativo não admite a utilização de provas obtidas por meio ilícito. Por outro lado, a LGPD garante ao titular dos dados cujo tratamento se faz com dispensa do consentimento, se opor a este tratamento se ele for realizado em desconformidade com as disposições da lei. Se verificado que o acesso aos dados constantes das redes sociais do beneficiário
se deu em desconformidade com as disposições da LGPD, o beneficiário pode se opor ao tratamento desses dados pessoais no processo de revisão do benefício previdenciário, tanto com base na LGPD, quanto com base na lei do processo administrativo. Não se trata aqui de proteger aqueles que praticam fraude contra o INSS, que é algo grave e que prejudica toda a sociedade, mas sim de proteger aqueles que realmente precisam do benefício e de garantir que o poder público cumpra o seu importante papel, mas de forma correta, respeitosa dos direitos dos cidadãos e mediante um tratamento responsável dos dados pessoais envolvidos.